Pare! Agora, deixe tudo de lado e olhe atentamente para essas imagens. O que você vê? Esta é a residência de um monarca? Um palácio de campo para uma família imperial? Ou talvez o prédio do parlamento de uma grande potência? Não. Historiadores oficiais que olham diretamente nos seus olhos afirmam que este é um hospício, um asilo psiquiátrico, um asilo para insanos do século XIX. Você sente resistência crescendo por dentro? Esse é seu bom senso gritando que está sendo enganado. Fomos enganados a vida toda sobre o propósito dessas estruturas colossais, e hoje vamos despedaçar essa mentira com lógica seca, estimativas de construção e fatos que não podem ser refutados. Você foi enganado. Todos nós fomos vítimas de uma grande falsificação, cuja escala é assustadora. Pergunte a si mesmo uma pergunta simples: por que, em meados do século XIX, quando, segundo os livros didáticos, as pessoas montavam a cavalo, aqueciam fogões a lenha e os remédios tratavam doenças com sangria e mercúrio, o Estado decidiu de repente construir palácios para doentes mentais? Veja a Transallegheny na Virgínia Ocidental ou o complexo em Danvers. Esses não são apenas hospitais. Estes são obras-primas arquitetônicas do neogótico vitoriano. Torres, alvenaria intrincada, fundações de granito, pisos de mármore, janelas gigantes e sistemas de ventilação que até hoje engenheiros não conseguem replicar sem eletricidade. Quem realmente construiu essas estruturas gigantes? Por que os cientistas ficam em silêncio sobre o fato de que o custo de construir uma dessas instalações, quando convertido para moeda moderna, excede os orçamentos de países pequenos? A versão oficial afirma que, na segunda metade do século XIX, a ideia humanitária do Dr. Thomas Kilbride surgiu de repente. Supostamente, a sociedade ficou tão imbuída de compaixão pelos loucos que decidiu alocar as melhores terras e recursos colossais para sua manutenção confortável. Mas vamos engajar o pensamento crítico. Estamos falando de uma época em que o trabalho infantil era norma, quando os operários de fábrica morriam de exaustão aos 30 anos, quando o conceito de assistência social praticamente não existia. E nesse mundo duro e pragmático do capitalismo, alguém decide gastar milhões de rublos de ouro ou dólares em pessoas que não trazem nenhum benefício econômico. Isso contradiz a própria essência da economia daquela época. Nenhum Estado, nenhum investidor privado investiria fundos em um ativo não lucrativo com tal luxo. Isso é absurdo econômico. Vamos falar dos números, pois a matemática é a única linguagem em que é impossível mentir. Vamos tomar como exemplo o Hospital Psiquiátrico em Buffalo. O complexo de edifícios, conectados por corredores curvos, lembra um pássaro gigante com uma envergadura de cerca de 1/3 de milha. A construção supostamente começou em 1870. Dizem-nos que arenito local foi utilizado. Mas você consegue imaginar o volume de extração de pedra? Para construir pedreiras de escala industrial tão complexas, ferrovias diretamente para o canteiro de obras e milhares de pedreiros qualificados seriam necessários. Onde eles moravam? Como eles eram alimentados? Os arquivos da cidade não contêm registros de um grande influxo de mão de obra capaz de sustentar tal projeto de construção. A própria população da cidade naqueles anos mal podia se dar ao luxo de manter tal instalação, quanto mais construí-la. Outro fato chocante é a velocidade da construção. Fontes oficiais frequentemente citam linhas do tempo de 3, 5 ou 7 anos. Para um edifício com centenas de milhares de pés quadrados sem guindastes, sem bombas de concreto, sem ferramentas elétricas, isso é impossível mesmo com tecnologia moderna, se os padrões de qualidade da alvenaria que observamos forem atendidos. As juntas de argamassa entre os tijolos nesses edifícios costumam ser inferiores a 1/10 de polegada. Isso é um trabalho artesanal meticuloso. Quem eram esses mestres? Onde ficavam as escolas que produziam esses produtos? Por que, após o fim da era do asilo, esse artesanato desapareceu de repente, e começamos a construir caixas de concreto sem graça? A resposta é simples e assustadora. Esses edifícios provavelmente não foram construídos no século XIX.
Eles foram escavados. Eles foram restaurados. Elas foram apropriadas. Olhe para fotografias antigas da chamada fase de construção. Você costuma ver andaimes? Você vê o processo de lançar a base? Na maioria dos casos, somos mostrados conchas de edifícios já concluídas ao redor das quais pessoas com carrinhos de mão estão agitadas, parecendo mais catadores ou arqueólogos do que construtores. Eles não estão construindo. Eles estão limpando a área. Preste atenção nos andares térreos. Porque as janelas do térreo desses palácios para insanos frequentemente desaparecem debaixo do solo. Historiadores vão falar sobre poços de janela e iluminação de porões. Mas por que criar janelas completas com abóbadas arqueadas onde deveria haver uma base sólida? Isso é um sinal clássico de que o nível do chão subiu. O prédio é mais profundo do que o originalmente planejado. Esses não são porões, são antigos andares térreos enterrados em decorrência de um cataclismo desconhecido. E a contradição mais significativa: capacidade e propósito. Esses edifícios foram projetados como cidades autônomas. Eles tinham suas próprias usinas de energia, ou como chamamos de casas de caldeiras, suas próprias fazendas, seus próprios sistemas de abastecimento de água. Por que tanta autonomia para um hospício? Isso se parece mais com arcos, como refúgios para a elite, projetados para sobreviver em condições de completo isolamento. Ou talvez fossem os palácios da nobreza de uma civilização anterior, que os novos mestres do mundo simplesmente não sabiam usar, e decidiram reunir todas as pessoas indesejáveis ali, todos que lembravam do velho mundo, declarando-os insanos. Imagine esse cenário por um segundo. Meados do século XIX. O mundo está se recuperando de alguma catástrofe global. As cidades estão meio vazias. Magníficas estruturas antigas e góticas estão abandonadas. O novo poder, tendo tomado o controle, enfrenta um problema. Há palácios enormes e vazios e há uma população que parte está traumatizada e parte lembra do que não deveria. O que você faria? Você chamaria os palácios de hospitais. Você trancaria as testemunhas lá. Você inventaria uma lenda sobre o grande doutor Kirbride e o humanitarismo. Essa é a capa perfeita. Ninguém iria verificar o que está acontecendo atrás dos muros altos de um hospital psiquiátrico. É uma zona de exclusão. É uma prisão disfarçada de sanatório. Vamos olhar para a demografia. Estatísticas do século XIX sobre o número de pessoas com doenças mentais mostram um crescimento explosivo anômalo. Por que isso aconteceria? A vida melhorou, o progresso está se espalhando pelo planeta todo, e as pessoas estão completamente enlouquecendo. O número de pacientes nessas instituições dobrou a cada década. Isso não é uma epidemia de esquizofrenia. Isto é uma purga. Isso é filtragem social. Mas para manter tal armada de prisioneiros, era necessário espaço. E foi encontrado. Já estava em pé, majestoso, com tetos de cerca de 16 pés de altura e enormes salões que depois foram divididos com compensado em pequenas salas de cubículos. Você já viu uma enfermaria hospitalar com moldura de estuque no teto e uma lareira de mármore entalhado? Nesses asilos, isso é o normal. Eles tentam nos explicar isso como terapia de beleza. Supostamente a visão da beleza cura a alma. Sério? Em uma época em que lobotomias e eletrochoque eram tratamentos, alguém se preocupava com a estética do estuque para pacientes violentos? Isso é uma mentira, mal disfarçada. A análise da alvenaria, da logística do suprimento de materiais e da falta de documentação sensata do projeto apontam para uma coisa: estamos lidando com um culto à carga. Aqueles que se autodenominavam construtores estavam simplesmente ocupando conchas vazias. Eles realizaram reparos cosméticos, instalaram grades nas janelas e colocaram uma placa que dizia asilo estadual. Mas a parte mais interessante ainda está por vir. Se estudarmos cuidadosamente os planos desses edifícios, encontraremos discrepâncias técnicas que confundem os engenheiros modernos. Sistemas de circulação de ar embutidos nas paredes que funcionam sem ventiladores.
Acústica que permite ouvir um sussurro no outro extremo de um corredor com mais de 300 pés de comprimento. Essas são tecnologias que perdemos. Tecnologias de som e vibração. Para que esses complexos foram realmente construídos? Certamente não para abrigar pessoas infelizes de camisa de força. Você já tentou calcular o número de tijolos necessários para erguer um desses asilos? Vamos fazer uma aritmética simples que faça os olhos dos historiadores oficiais se mexerem. Vamos pegar, por exemplo, o asilo em Ohio ou o famoso Greystone Park em Nova Jersey. Pelas estimativas mais conservadoras dos engenheiros, a construção do edifício principal exigiu entre 10 e 25 milhões de tijolos. 25,000000. Você entende a escala desse número? Em meados do século XIX, quando tijolos eram moldados quase à mão e a queima feita em fornos primitivos, produzir um volume tão grande de material em pouco tempo é um absurdo. Mas mesmo que assumamos que superfábricas secretas estavam operando em algum lugar, surge a questão da logística. Uma única carroça puxada por cavalos puxados por um par de cavalos de tração podia transportar no máximo 300 ou 400 tijolos pelas estradas de terra quebradas daquela época. Isso significa que, para entregar material em apenas um local, seriam necessárias mais de 60 mil viagens. 60 mil carroças se movendo em uma caravana sem fim. Onde estão os vestígios dessa grandiosa operação de transporte? Onde ficam os estábulos para milhares de cavalos? Onde estão os suprimentos de forragem? Onde ficam as oficinas de reparo dos vagões? Nada disso existe. Ao redor desses prédios, em fotos antigas, há silêncio, vazio e sujeira. Preste atenção à qualidade do próprio tijolo e da alvenaria. Esse não é o tijolo solto e torto que encontramos em casas comuns daquela época. Esta é uma pedra geopolimérica de forma perfeita. As juntas entre elas às vezes são mais finas que a lâmina de uma faca. Vemos ornamentos intrincados projetando cornijas e arcos que se sustentam sem uma única haste de ferro apenas devido ao cálculo preciso da carga. A história oficial nos diz que isso foi construído por imigrantes e trabalhadores por alguns dólares por dia. Você realmente acredita que um camponês que pegou uma colher ontem é capaz de colocar um teto abobadado que vai durar 1,5 séculos sem uma única rachadura? Para esse tipo de trabalho, seriam necessárias dinastias de pedreiros, transmitindo segredos de sua arte por séculos. Para onde eles desapareceram imediatamente após a conclusão dessas instalações? Porque, depois de cerca de 1900, a humanidade de repente esqueceu como construir dessa forma e mudou para construções primitivas. A resposta é óbvia. Nós não construímos esses prédios. Nós os encontramos. Agora vamos olhar os planos desses complexos de uma perspectiva aérea. A maioria deles foi construída segundo o chamado Plano Kirkbride. Disseram-nos que este é um esquema para melhor ventilação e iluminação, com longas asas que se estendem a partir de uma cúpula central dispostas em um padrão em degraus. Mas se você olhar diagramas de microchips ou matrizes de antenas modernas, verá uma semelhança assustadora. Isso é geometria fractal. Isso é um esquema de guia de onda. Os edifícios são orientados nas direções cardeais com precisão de frações de grau. Por que tanta precisão para um hospital psiquiátrico? Que diferença faz para uma pessoa louca se a janela dela fica estritamente voltada para o norte ou um pouco para o nordeste? Mas se assumirmos que esses edifícios eram estruturas técnicas, estações para coletar ou gerar energia, tudo se encaixa. A cúpula central não é apenas um ornamento. Abaixo dela sempre havia enormes espaços vazios, muitas vezes com torres de metal no topo. Este é um esquema clássico para um capacitor atmosférico. Vamos entrar. O sistema de aquecimento e ventilação nesses palácios é um tema separado para investigação, que mereceria um prêmio Nobel se fosse concedido por redescobrir o que foi perdido. Nos porões desses edifícios, encontram-se enormes túneis revestidos de tijolos, grandes o suficiente para a passagem de uma locomotiva. Disseram que são dutos de ar. Supostamente, ar frio entrava ali, era aquecido por radiadores a vapor e subia passivamente 5 andares, aquecendo os gigantescos corredores. Os engenheiros térmicos hoje riem dessas explicações.
Para mover tal volume de ar sem sopradores elétricos potentes, seria necessário um ar semelhante ao de um forno de lareira aberta. Mas onde está a fuligem? Onde estão os vestígios de queimadura? Os dutos de ventilação desses prédios são tão limpos quanto uma sala de cirurgia. Isso sugere que a fonte de calor era diferente, não o carvão nem a madeira. As paredes desses edifícios são permeadas por canais que talvez funcionassem como trocadores de calor usando energia da terra ou do éter. E então, quando os novos mestres da vida tomaram esses complexos, simplesmente instalaram seus primitivos fogões de barriga e caldeiras, que mal suportavam aquecimento, e chamaram isso de sistema progressista. E quanto aos móveis e interiores? Em fotografias raras, tiradas antes dos edifícios serem reduzidos a ruínas ou reconstruídos, vemos móveis dignos de palácios imperiais, enormes espelhos e molduras douradas, palmeiras em vasos, pianos de cauda, bibliotecas com milhares de volumes encadernados em couro. E em meio a todo esse esplendor sentam-se pessoas em vestes cinzas com olhos vazios.